Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, começar já pedindo desculpas pela minha voz, né? Eu sei que eu tô com a voz bem nasalizada, né? Na verdade, eu acabei também positivando para Covid, né? Por isso que estou aqui reservado em casa, mas estou bem, né? Por mim estou perfeito, né? Só estou com a voz nasalizada mesmo. Tive uns 2, 3 dias só de, de mal-estar. Ainda bem que eu não fui dar aula na segunda, né? Mas enfim, isso a gente conversa até hoje. Eu pretendo marcar um meet para a gente conversar um pouco, né? Afinal de contas, a gente acabou tendo que ter essa aula online, porque a gente já tem o feriado, né? Enfim, para não prejudicar muito o conteúdo ao longo do semestre, né? Para a gente conseguir vencer ele bem. É, eu acho que fica justo a gente dar pelo menos essa aula online para que é um tema que vocês já viram, né? A otimização condicionada, né? Tá aqui no slide. Que é falar de Lagrangiano e falar de Cantucker, né? Ó, cachorro. Mil desculpas pela barulheira. Tô cheio, meu vizinho cheio de cachorro, enfim. Mas então falar um pouco de Lagrangiano e falar de Cantucker, né? Que foi a matéria que ficou faltando para fechar esse primeiro bimestre, né? Vocês vão ver, acredito que vocês já tenham visto também Cantucker, né? Lá, excelente professor Rodrigo Fernandes. Mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? A diferença é que quando a gente fala de Lagrangiano, a gente fala de uma solução interior, né? E o Cantucker ele é mais abrangente, né? Ele também incorpora soluções de canto, tá? E aí a gente vai ver as condições, o que que isso implica lá, tem as condições de Cantucker, né? É, fica um pouquinho mais chatinho porque a gente tem que fazer tentativa e erro para solucionar. Mas enfim, já estou botando a carroça bem à frente dos bois, né? Mas pedir desculpas também, né, pela situação, né? Eu sei que online não é a mesma coisa e tudo mais. Eu também não gosto, achei que estava livre dessa, né? Mas enfim, acho que é válido porque tem o feriado, né? Enfim, para a gente dar vencimento nas nossas coisas, fazer as listas de exercícios lá. Eu coloquei no site, né? Tanto a lista referente às aulas passadas, né? Como a parte de otimização, que é a lista 4, tá? Aí a gente conversa sobre isso melhor na aula, tá bem? Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aí, se o cachorro deixar. Eu não sei se vocês estão conseguindo, deve estar passando, não é possível, né? Mas enfim, otimização condicionada de funções de várias variáveis, né? Bom, aqui eu estou meio que chovendo no molhado, né? Mas a economia, né? Os recursos, a ciência que estuda os recursos escassos, né? Alocação dos recursos escassos. Então, quando a gente fala de alocação ótima de recursos, a gente fala do problema de otimização, né? Então, na aula passada a gente viu otimização sem restrições, né? Vimos lá as condições de segunda ordem e tudo mais. Pois bem, então a palavra-chave seria otimização e escassez, né? Que justamente se refere a um problema de otimização que não está livre, né? De livre escolha, né? Então a gente vai ter lá, como sempre, né? Maximização da utilidade sujeito à restrição orçamentária, né? Enfim, otimização da receita sujeita ao custo de produção, né? Então a gente, infelizmente, a vida não é esse moranguinho, né? A gente sempre maximiza, né, as funções lá objetivas ou minimiza, né? No caso, sujeito a uma restrição, tá bem? Então tá aqui ó, alguns exemplos, né? O consumo da unidade familiar restrito à renda disponível, a produção da firma restrita ao custo e disponibilidade de insumos, tá bem? Então, são os problemas centrais aí da economia que eu sei que vocês já estão carecas de resolver, né? Assim, inclusive que no micro lá, né? Mostrar que maximizar e minimizar é a mesma coisa. Haha, na lista 4 tem um exercício que pede isso, mas enfim, vocês já estão familiarizados com isso aí, tá? Bom, então vamos começar falando um pouco do método de Lagrange, né? Então, para a gente conseguir, como é praxe aqui no curso, né? Vocês acho que já pegaram a ideia, né? A gente sempre tenta mostrar o que está por trás, né? O que o método de Lagrange ele tenta fazer, por que existe Lagrange, né? O método de Lagrange. Então,
vamos aqui começar fazendo algumas suposições, né? Então aqui a gente quer maximizar uma função, tá bem? Vocês enxergam a minha setinha? Acredito que sim, né? Maximizar uma função, né, que é f de x1, x2, sujeito a uma outra função, né, a minha restrição, que é a g de x1, x2, que aqui poderia ser igual a qualquer constante, tá? Para a gente explicar o método de Lagrange, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente vai começar supondo que esse czinho aqui, né, que essa constante é igual a zero, tá? Depois, quando a gente avançar um pouquinho mais, a gente vai voltar o c normal, né, para qualquer constante, né? Mas para facilitar a nossa vida, então o c é igual a zero, tá bem? Então o que acontece? A minha solução, né, de maximização da f sujeita a g vai ser restrita aos valores de x1 e x2 que estão sobre a curva g, né? Afinal de contas, é sujeito, né, a essa restrição. Então está aqui o que está acontecendo, né? Eu tenho a minha f, esse cone aqui, né? E eu estou maximizando ela sujeito a essa g que está aqui no chão, afinal de contas aqui para nós a g é igual a zero, né? Então por isso que ela está aqui no chão, né? Não tem valores da f aqui, né? Não sobe aqui para cima, tá? Bom, aí o que acontece? Sujeita a essa função g, né? Como os meus valores de x1 e x2 tem que estar em cima dessa reta, eu tenho aqui, vamos dizer, esse ponto, né, o x1, x2 estrela, onde o valor máximo, né, o maior valor dessa função f, aqui desse cone, vai ser exatamente ao longo desse círculozinho aqui embaixo. Tá bem? Aqui embaixo não, desculpa, aqui em cima, né? Vamos chamar esse círculozinho aqui de fzinho estrela, tá bem? Vai ser exatamente o maior valor que essa função cone aqui, que é a função f, recebe sujeita à função g, tá bem? Vai ser dada por esse círculozinho aqui, que está cortando esse cone, tá? Então percebam que como eu maximizo sujeito à restrição dessa g, não vai dar o mesmo ponto que se eu maximizasse sem restrições, né? Vi de aula passada, eu teria o ponto aqui que seria o ápice do meu cone, tá bem? Agora não, como eu tenho essa restrição a gente vai ver mais principalmente lá no Kentucky, né? Como essa restrição ela é ativa, ou seja, ela faz diferença, né? O valor máximo fica dentro desse círculozinho aqui, né? Fica equivalente a esse círculozinho que está aqui o gráfico, né? Melhor que os meus desenhos, eu sei, mas ele está cortando, né? Uma fatia aqui, né? Está cortando o cone, tá bem? Bom, quando a gente passa para olhar, né, aqui de cima, né? Do ponto aqui, né? De cima, estou olhando pela visão aérea, né? No helicóptero. O que está acontecendo é o seguinte, né? Eu tenho aqui, né, como está na pós, né? Isso aqui são as nossas benditas curvas de nível, né? Onde eu tenho a função g justamente tangenciando esse círculo aqui, que é aquela fatia que faz, que está aparecendo aqui, né? É justamente essa fatia aqui é que está formando esta curva de nível aqui, que ele está chamando de fzinho estrela, tá bem? Então, quando a curva de nível tangenciar a g, opa, eu tenho o meu ponto, no caso aqui, né, o ponto de máximo da função f sujeita a g. Tranquilo? Aqui acho que não tem nada de novidade, né? Mas é só para a gente estar retomando aos pouquinhos, tá bem? Então, em termos algébricos, quando eu tenho um problema de maximização sujeito a uma restrição, é exatamente o que está acontecendo, tá bem? Eu estou vendo onde as curvas de níveis aqui estão se tangenciando, né? É exatamente onde eu tenho a solução desse ponto. Tranquilo? Desse problema, melhor dizendo, tá? Bom, de forma algébrica, então ali é forma geométrica, né? Agora, de forma algébrica, a gente recorre lá aos nossos velhos, né? Nossas velhas ferramentinhas lá da derivada, tá bem? Então, para a gente pegar a inclinação de uma curva de nível, né? Como a gente da nossa função objetivo aqui, eu preciso tirar a minha derivada implícita, né? Pela regra da cadeia, né, eu derivando esse cara aqui em relação a x1, eu derivo, né, sempre do maior para o menor, né? Então eu derivo f em relação a x1 vezes a derivada de x1 em relação a x1
mais a derivada de f em relação a x2 vezes a derivada de x2 em relação a x1, tá bem? Então aqui a gente está considerando que a quantidade de x2 está implicitamente sendo definida por x1, tá bem? Por isso que eu tiro essa derivada aqui. Bom, a gente fez isso na aula passada lá para falar de formas quadráticas, né? É a mesma coisa, tá? A regra da cadeia da derivada com a derivação implícita, tá? Bueno, derivada de x1 em relação a x1, a ele mesmo, né? É 1, tranquilo? Passou essa derivada de f em relação a x1 para o outro lado com sinal de menos, tá? E passei essa derivada aqui de f em relação a x2 dividindo, tá? Aqui eu só, em vez de botar f de x1, f de x2, eu só botei 1 e 2, tá? Como lá o formato matricial que a gente estava montando tem justamente essa carinha, tá bem? Com sinal negativo. Então o que acontece? A inclinação da minha curva de nível, ou seja, o quanto que eu abro mão de x2 e adiciono de x1 para manter mesmo valor da função, né? Ou seja, ao longo do meu círculo ali, daquela minha fatia do cone, vai dar exatamente o negativo da razão que seriam as utilidades marginais, né? Da minha derivada da função em relação a x1 sobre a derivada da função em relação a x2. Tá bem? Mas todo mundo já reconheceu que seriam lá no problema do consumidor, né? A razão das minhas utilidades marginais. Tá bem? Bom, se eu fizer o mesmo para minha restrição, né? Tangenciar as minhas curvas de nível, chego exatamente na mesma direção, que eu já fiz direto, né? Chego exatamente que a inclinação da minha restrição aqui vai ser igual ao negativo da derivada da função g em relação a x1 sobre a derivada da função g em relação a x2. Tá bem? Então, o que acontece? No ponto de tangência, né, essas inclinações têm que ser iguais. Ou, em outras palavras, né, a minha razão, aqui eu cortei os negativos, tá? A minha razão, né, no ponto, e aqui eu substituí também o x1 estrela, x2 estrela, para dizer que é no ponto que soluciona o problema de maximização, justamente a minha inclinação tem que ser, das minhas curvas de nível, tem que ser iguais. Tá bem? Tranquilo, né? Então essa aqui é a minha primeira condição para eu obter um ponto de solução, de maximização de uma função sujeita a uma restrição. Tranquilo? Qual é o problema dessa equação aqui? Essa equação, ela é uma equação com duas incógnitas, né? As incógnitas x1 e x2, tá bem? Só que o que acontece? Um sistema que tem uma equação e duas incógnitas, eu não consigo resolver, tá? Ele tem infinitas soluções, tá bem? Então, eu estou precisando de mais uma ajuda aqui, né? Eu preciso adicionar mais uma equação, já que eu tenho duas incógnitas, né? Eu preciso de mais uma equação para conseguir resolver esse problema, achar o bendito do x1 estrela e o x2 estrela aqui, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Cara, eu vou pedir socorro justamente para minha restrição aqui, que no caso, a gente está supondo, né? Então, tem que ser igual a zero, tá bem? Vocês ainda não estão percebendo, né? Ou talvez estejam, que essas são exatamente, essa primeira condição e essa segunda condição é exatamente as minhas condições de primeira ordem do meu lagrangiano, tá bem? Então, o que o lagrangiano está fazendo? Ele está resolvendo, está me ajudando, né, me auxiliando, tá me socorrendo, porque eu tinha, para obter o meu ponto de máximo, uma equação que tem duas incógnitas, eu tinha infinitas soluções, eu não consigo achar o x1 e o x2 estrela. O que o lagrangiano vai me fazer é justamente me juntar, né, fazer com que eu consiga juntar esta primeira condição e a segunda, que é justamente trazer a minha... vai fazer com que eu surja, né, uma segunda condição para eu resolver o meu problema de máximo, tá? Vamos olhar isso aqui com mais calma, tá? Então, olha só. Aqui está o meu problema, né? Já descrito aqui com o formato do lagrangiano. Eu tenho a maximização da minha função sujeita a minha g igual a zero aqui, tá? Tranquilo, só estamos reformulando aqui o problema, né? Eu tenho que maximizar
para x1 e x2, né? O que eu estou interessado em achar é justamente o x1 e x2 estrela. Bom, o que faz o meu lagrangiano? Ele aqui, ó, é uma versão modificada da função objetivo que incorpora a restrição. Então, olha só, aqui eu tenho a minha f, que eu quero maximizar, minha função objetivo, mais o lambda, que vai ser o meu multiplicador de Lagrange, que está multiplicando aqui a minha restrição. Tá? Como é igual a zero, aqui ficou só a restrição, por isso que estava facilitando a nossa vida. Então, percebam o seguinte, o meu lagrangiano, quando eu monto ele aqui, o que aconteceu? Eu tenho uma equação, tá? Que eu não conseguia resolver porque eu tinha uma equação com duas incógnitas. Agora eu tenho uma equação com três incógnitas, né? Porque eu tenho x1, x2 e o meu lambda. Só que percebam que ele incorporou a restrição orçamentária aqui, né? A restrição, melhor dizer, o problema do consumidor aqui na cabeça. Ele incorporou a minha restrição. Então eu tenho uma equação que eu estou maximizando livremente, tá? Então, depois que eu montei o lagrangiano, eu voltei para a aula passada, porque eu estou otimizando exatamente igual um problema sem restrições, tá? E como é que eu resolvo um problema de maximização sem restrição? Eu derivo igual a zero, na verdade. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu estou derivando para a minha primeira incógnita, x1 derivou igual a zero. Para a segunda incógnita, que é x2, derivou igual a zero. E a terceira incógnita, que agora, por causa do Lagrange, eu tenho essa terceira incógnita, que é justamente o meu lambda, né, o multiplicador de Lagrange, derivou em relação à terceira incógnita igual a zero. Então, quer dizer, o lagrangiano modifica a minha função objetivo para que eu consiga voltar para a aula passada, né? Que agora um problema de maximização com restrição virou um problema de maximização sem restrição nenhuma, tá? Então eu só tenho que derivar igual a zero. E aí, pasmem, né? A minha condição de primeira ordem em relação a x1 e em relação a x2, se eu dividir uma pela outra, vou lá, eu tenho a minha primeira condição para chegar no ponto de máximo que a gente estava vendo lá, né? Que é justamente a tangência entre as curvas de nível, tá? E eu tenho a minha segunda restrição, que é justamente que eu tenho que dizer lá que a minha restrição orçamentária, né? Que eu estou em cima da minha restrição orçamentária, né? Ou aqui no caso, em cima da minha curva G, tá bem? Então tá aqui, essas são as duas condições para eu chegar num ponto de máximo com restrição. Tranquilo? Então o que o Lagrange faz? Nada mais é do que, cara, em vez de ter ali aquela equação, vou voltar aqui o slide, essa equação aqui, onde eu tenho duas incógnitas e eu não consigo resolver, bom, agora eu tenho uma equação com três incógnitas, só que eu resolvo porque virou um problema de maximização simples, tá bem? Sem restrição. Tranquilo? Por isso está aqui as minhas condições de primeira ordem, derivou igual a zero, exatamente a mesma coisa que a gente fazia na aula passada. Beleza? Estamos entendidos? Pegaram a lógica geográfica, né? Aliás, gráfica do que é o multiplicador de Lagrange, né? Do que é o ponto de máximo, né? Tangenciar as curvas de nível. E, em termos algébricos, vamos dizer assim, o que o Lagrange faz é dar esse pulo do gato, né? Ele me dá um auxílio. Eu consigo... Aquele problema que eu não conseguia ter solução, agora eu tenho uma equação só e eu voltei para a maximização sem restrição, tá bem? Só derivar igual a zero com as incógnitas aqui que eu tenho que descobrir. Beleza, pessoal? Bom, então vamos passar aqui para a interpretação do multiplicador de Lagrange. Espero que... Lagrange, acho que está todo mundo familiarizado, né? Está tudo tranquilo. Então, para a gente entender o que significa o meu lambda, né? O que significa esse meu multiplicador de Lagrange, a gente vai primeiro falar do teorema, né? Então, olha lá, o multiplicador de Lagrange e um ponto de solução interior, Lagrange é só para ponto de solução interior, tá? É igual, ou é equivalente, né? A derivada do valor ótimo da função objetivo em relação à constante da restrição.
tá? Bom, então o valor ótimo da função objetivo é, na verdade, o que a gente chama de função valor ótimo é o meu Lagrange no ponto de ótimo, tá bem? No x1 estrela, x2 estrela, lambda, estrela também, tá? Então essa é a minha função objetivo no valor ótimo, né? A função de Lagrange no ponto ótimo. Quando eu derivar essa função de Lagrange em relação à constante da restrição, eu vou ter o meu multiplicador de Lagrange, né? Então, por exemplo, o problema do consumidor, né? Tem o x1, sei lá, Cobb-Douglas, x1 na alfa, x2 na 1 menos alfa, mais lambda e a restrição orçamentária, né? Multiplicar a restrição orçamentária. Quando eu derivei em relação à constante, que é o meu m lá, né? Que é justamente a quantidade de dinheiro, vai sobrar só o lambda, tá? Eu tô aqui imaginando que vocês tenham isso na cabeça, espero que sim. Se alguém está pensando, isso aí está parecendo o teorema do envelope. Não é que parece, é que é o teorema do envelope. Tá? Mas vamos aos pouquinhos. Olha só. Então, o problema, como eu tinha ali no slide passado, maximizar f sujeita a minha g. Tá? Aqui eu vou considerar a g igual a c, né? Que é uma constante qualquer, não só igual a zero. Tá? Agora eu vou explicitar o c aqui. Tá? Bom, eu resolvi esse problema lá, minhas condições de primeira ordem, eu tenho o meu x1 estrela e meu x2 estrela aqui. Tá? A gente vai supor, né, que esse meu x1 e x2 estrela, eles vão depender dessa constante c. Tá? Ou, em outras palavras, o problema de maximização, como eu tenho aqui P1x1 mais P2x2 igual a m, né, que é a minha renda, eu estou supondo que a minha quantidade demandada de x1 e x2 depende da renda. Né? Então é uma hipótese bem factível, né? Tá? Bom, aí o que acontece? A gente define aqui a nossa função valor ótimo, né? Sendo o valor dessa função, da função objetivo, justamente no ponto de ótimo. Tá bem? Ou seja, estou substituindo aqui x1 estrela, x2 estrela e a minha renda aqui, o meu Czinho, que é a minha constante. Tá? Então o que a gente vai começar olhando é como é que essa função do ponto de ótimo varia quando o meu C varia. Tá? Então como é que eu faço isso? Tomo a derivada da função valor ótimo em relação a C, e aí a mesma coisa de sempre, né? A minha regrinha da cadeia lá, derivou f em relação a x1, vezes a derivada de x1 em relação a C, né? Mais a derivada de f em relação a x2, vezes a derivada de x2 em relação a C, mais a derivada de f em relação a C, porque a derivada de C em relação a C é 1, tá? Então, por isso que só aparece o fzinho de C aqui, tá? Então, estou vendo como é que varia essa função valor ótimo conforme eu mudo a minha constante da restrição, tá? Bom, a gente pode simplificar essa função usando lá a minha restrição, tá? Minha restrição no valor ótimo é a mesma coisa, é o g que é função de x1 estrela, x2 estrela e do próprio c, tá bem? Eu derivando esse cara, né, fazendo também a nossa derivada total lá, regra da cadeia, derivada de g em relação a x1 vezes a derivada de x1 em relação a c, mais a derivada de g em relação a x2 vezes a derivada de x2 em relação a c, mais e aqui a derivada de g em relação a c. Tranquilo? Estão acompanhando aqui, regra da cadeia, mesma coisa de sempre. Bom, o que eu vou fazer agora para simplificar a minha variação da função valor ótimo em relação a C aqui, conforme eu mudo o C? Eu vou pegar esta derivada da minha restrição, vou multiplicar ela por lambda. Tá? Multiplicar toda essa função aqui por lambda, e este resultado dessa multiplicação eu vou subtrair da minha equação 1 aqui, da minha derivada de V em relação a C. Tá? Aí como é que eu fico? Aqui já estou separado, né? Olha só, aqui eu tenho derivada de x1 estrela em relação a C, e aqui d1 de x1 estrela em relação a C. Então, ora pois, eu fico com f de x1 menos, como eu multipliquei por lambda, né? Lambda gx1. Tá bem? Tudo isso eu posso botar entre parênteses, que vai multiplicar aqui a minha derivada de x1 em relação a C. A mesma coisa para o x2, né? Que olha aqui eu tenho multiplicado por lambda, né? Então eu teria lambda g de x2, e aqui eu tenho f de x2. Quando eu diminuir f de x2 f de x2 de
lambda g de x2, eu fico com esse cara aqui, que vai multiplicar, então, né, o meu d de x2 em relação a c, né, botando em evidência aqui. Mais o meu f de c menos, como aqui eu estou multiplicando por lambda, né, o meu gc. Tranquilo? Bueno, estes caras aqui, que estão em vermelho, vocês já sabem de onde eles saíram, né? Olha lá, vamos voltar um slide aqui. Então, exatamente as minhas condições de primeira ordem, tá bem? Que são iguais a zero. Então, o que acontece? Este cara aqui é zero, então 0 vezes a derivada de qualquer coisa é zero, mais 0 vezes a derivada de qualquer coisa é zero, tá bem? Então, a única coisa que vai me sobreviver é justamente a derivada de f em relação a c menos lambda, a derivada da minha restrição, né, em relação a c. Tá bem? Então, aqui simplificou a variação da minha função valor no ótimo em relação à minha constante de restrição. Tá? Ficou só o que vocês já devem ter percebido, né, que a gente chama de teorema do envelope. Né? O que acontece no teorema do envelope? Só as derivadas diretas, né? Não porque isso aqui, lembra que isso aqui é a derivada indireta, né? Primeiro eu derivo em relação a f, para depois derivar x1 em relação a c. Né? Então aqui são as minhas derivadas indiretas. Elas não vão entrar, não vão ser consideradas, melhor dizendo, quando eu estou derivando a minha função no ponto de ótimo. A única coisa que eu tenho que considerar é justamente as minhas derivadas diretas, né? Ou seja, o meu f em relação a c, porque é o c que eu estou mudando, né? A derivada de f em relação a c, e a derivada na minha restrição em relação a c. Tá? São só as derivadas diretas que vão ser contabilizadas. Tranquilo? Então, olha só. Ficamos, então, aqui está repetindo, né? f de c menos lambda gc, né? Isso aqui que vai ser o resultante da minha derivada da função no ótimo em relação a c. Então, né, como está aqui, né, o teorema do envelope, apenas o efeito direto de C sobre a função objetiva que vai importar. Tá bem? Teorema do envelope. Bom, agora vamos voltar lá para a minha função lagrangiana. Então, aqui está a minha função lagrangiana já no ponto de ótimo. Tá bem? É o meu V de C aqui. Agora é o meu Lagrange no ponto de ótimo. Tá? Minha função valor ótimo. Quando eu derivar essa função de Lagrange em relação à constante, o que vai acontecer? Bom, aqui as minhas derivadas indiretas, né, de x1 e x2, não vão ser contabilizadas. A única coisa que vai sobreviver é este c aqui, cuja derivada é exatamente o lambda, no ponto de ótimo também, porque aqui eu estou, tem que lembrar que eu estou com a função no ponto de ótimo, tá bem? Então, o que vai acontecer é que a minha derivada do meu lagrangiano no ponto de ótimo em relação à constante vai dar exatamente o meu lambda estrela, tá bem? Então, olha lá, no ótimo, o meu multiplicador de Lagrange, né, mede a taxa de variação do valor máximo da função objetivo quando a minha constante varia, tá bem? Então, variou a constante, o que aconteceu com a minha função lagrangiana no ponto de ótimo? Bom, ela variou em lambda, tá bem? Só que é o seguinte, né? O que significa né, essa função valor máximo, né, variar quando a constante varia? Na verdade, ele está me dizendo que é quando a restrição está sendo relaxada, né? Porque a G tem que ser igual a C. Se eu tiver um aumento, vamos pensar aqui que o C é a minha renda, né? Se eu tiver um aumento de renda, quanto que eu consigo aumentar em termos aqui de utilidade? Tá bem? Então vai ser exatamente no valor de lambda. Tá? Pegaram essa ideia? Bom, para ficar mais claro então, a gente costuma chamar, e vai ficar mais claro, no segundo bimestre eu pretendo dar alguns exemplos disso, mas o meu lambda ele vai ser muitas vezes chamado de preço sombra. Tá bem? Por que é o preço sombra? Porque a constante da restrição, ela muitas vezes denota a quantidade disponível de um recurso. Então vamos lá. Se eu tenho um problema aí de maximização de lucro e eu relaxei a minha restrição um pouquinho, né, em uma unidade, o que essa derivada do Lagrange no ótimo está me dizendo? Bom, ela está me dando o aumento marginal no lucro,
que é a minha função objetiva, que seria o lucro, né? Então, aumento marginal do lucro, de eu ter uma unidade a mais de recurso. Tá bem? Então, o que acontece? O meu lambda, que vai ser o valor dessa derivada aqui, ele vai medir o quanto que a firma estaria disposta a pagar por esse recurso a mais. Tá bem? Pensa comigo. Eu estou relaxando, estou dando uma unidade a mais de recurso num problema de maximização do meu lucro. Então, o quanto de lucro a mais que eu consigo obter por esse relaxamento do recurso é o quanto a firma está disposta a pagar por esse recurso a mais. Por isso é que o nome é preço sombra, né? Porque é o quanto que a firma está disposta a pagar por esse recurso a mais, né? Ou pelo menos é o preço máximo, né? O maior valor que a firma está disposta a pagar por ter esse relaxamento da restrição é o meu preço sombra, tá bem? Então, a ideia de preço fica clara, né? Porque é o quanto ela está disposta a pagar. E a gente chama de sombra porque isso nem sempre, e aí vai ficar mais claro lá mais adiante, né? No curso eu pretendo voltar, né? Nesse ponto, mas o porquê que chama sombra, né? Porque nem sempre esse preço é explícito, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor, no consumidor, né? Eu dou quanto é que ele estaria disposto a pagar por ter aquela renda a mais. Então é uma suposição, né? Não é, nem sempre é um valor certo, né? A gente vai fazer uns exemplos lá de ambiental, que isso aí vai ficar mais claro lá no segundo bimestre, agora, tá? Mas enfim, um outro exemplo aqui, ó. Se o problema é de maximização da utilidade, o meu lambda vai medir a quantidade máxima que o indivíduo está disposto a pagar para obter essa quantidade extra de utilidade. Então, quer dizer, se eu dei um pouquinho a mais de renda, quanto é que de utilidade ele consegue obter? Ah, consegue obter lambda. Então, para ele aumentar essa utilidade, ele está disposto a pagar lambda. Tá bem? E é exatamente o conceito de preço sombra. Tá bem? Relaxou a minha restrição orçamentária, bom, aumentou a minha utilidade em lambda. Logo, o consumidor estaria disposto a pagar por essa utilidade a mais exatamente o valor de lambda. Tá bem? E aí já fica claro que é preço sombra, né? Porque o meu consumidor ele tem uma restrição orçamentária, ele não conseguiria pagar lambda, mas ele estaria disposto a pagar lambda. Tá bem? Não é um preço explícito. Tá bem? Por isso que o nome tem esse nome de preço sombra. Tranquilo? Compreenderam? Qualquer coisa vocês podem sempre me chamar aí por e-mail e tudo mais. Tá bem? Bom, e aí as condições de segunda ordem, né? Nossas excelentes condições de segunda ordem para o caso agora, né, do extremo restrito, tá? Então aqui é muito parecido, né? A gente vai usar o esse ano também, né? O esse ano aumentado, o esse ano orlado, né? Ao invés de só o esse ano, tá bem? Por que ele é aumentado? Por que ele é orlado? Horas. Porque ele está sendo aumentado aqui justamente pelo um vetor que é o que representa aqui a minha segunda derivada em relação ao multiplicador de Lagrange, a minha segunda derivada agora em relação aqui ao multiplicador de Lagrange em relação a x1, né, que vai dar a minha restrição orçamentária em relação a x1, e também vai estar aumentado por essa derivada na minha restrição orçamentária em relação a x2. Tá bem? Lembra que lá no nosso esse ano normal era só esta submatriz aqui, para usar o termo da aula passada, né? Seria só esses quatro elementos aqui. Agora não, agora a gente tem essa orla, né? Tá bem? Ou em inglês a tradução acho que mais literal seria borda, mas tudo bem. Então teria essa borda aqui, formada por essas condições que a gente não tinha lá no programa de maximização sem restrição. Tá bem? Bom, e aí como é que eu sei se é o ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Que é o que a gente quer de fato saber. Bom, aqui, e vai ficar mais claro no próximo slide, onde a gente vai abrir mais geral, se esse meu esse ano orlado, aqui o determinante, né, desse meu esse ano orlado for positivo, eu tenho um máximo local, tá bem? Agora, se o determinante desse meu esse ano for negativo, eu tenho um mínimo local, tá bem?
Percebam, né, e isso que vai ficar mais claro no próximo slide, é que essas condições elas são válidas para um problema que tem duas variáveis e uma restrição de igualdade. Tá? Então, via de regra, né, pessoal, a gente vai aumenta talvez o número de variáveis aqui, mas a restrição vai ser uma só. Tá? Mas enfim, vamos pegar aqui o caso geral. No caso mais geral, se eu tiver aqui R variáveis e M restrições, tá bem? Como é que tem que ser o meu determinante aqui daquela minha matriz, né? Perceba que aqui eu estou falando, pode ser uma matriz gigantesca, tá? Bom, se eu tenho, aqui M é o número de restrições, né? Se eu tenho aqui menos 1 elevado na M, que é o número de restrições, e essa multiplicação pelo meu determinante aqui for positiva, o meu ponto x estrela aqui, né, x1 estrela, x2 estrela, xn estrela, aqui tá com negrito porque é um vetor, tá? Vai solucionar o problema de minimização local, tá bem? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, uma restrição, né, como era o caso anterior, né, uma restrição, se o meu determinante, como aqui vai ficar menos 1, né, se o meu determinante aqui for um valor negativo, né, o determinante vezes o menos 1, né, for um valor negativo, bom, então o meu x estrela vai solucionar o problema de minimização local. Tá bem? Agora, como é que fica de maximização? Eu tenho R é o número de variáveis. Tá bem? Então, olha lá. Se eu tenho, como no caso anterior, eu tenho duas variáveis, né, que é x1 e x2. Tem duas variáveis. Menos 1 elevado na 2 fica mais 1. Né? Então, se esse 1 multiplicado pelo determinante da matriz hessiana for positivo, o que vai acontecer? O meu ponto x1, x2 estrela, aqui, né, no caso de duas variáveis, vai solucionar o problema de maximização. Tá bem? Então, olha só. Aqui, ó, observação. Ó. Se eu tenho só uma restrição e duas variáveis, que é o que eu tinha antes, eu voltei às condições que estavam ali no slide anterior. Né? Se o determinante aqui, né, for negativo, multiplicando esse menos 1, né, eu tenho que o meu x1, x2 estrela é um mínimo local, né, porque eu tenho aqui duas variáveis e uma restrição. Agora, se o determinante for positivo, eu vou ter um máximo local. Tá bem? O que é importante aqui? Eu botei esse note aqui por causa do livro, ele faz uma consideração um pouco diferente do que está aqui em cima. Tá? Aqui está mais abrangente, eu estou diferenciando o número de restrições e o número de variáveis. Tá? Perceba o seguinte, né? A condição de minimização, que é essa aqui em cima, ela vai ser independente para o número de variáveis que eu tiver, porque ela só vai levar em consideração o número de restrições, né? Só o mzinho aqui é restrições, tá bem? Enquanto que a condição de maximização vai variar com R, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha duas variáveis, né? Por isso que o determinante é positivo, tá? Só que agora, se eu tiver x1, x2 e x3, o determinante ele teria que ser negativo, tá bem? Pegaram a ideia? A condição de maximização está variando conforme eu estou aumentando o meu número de variáveis. Tá bem? Então, o que acontece? Qual é a solução disso? Né? Se eu tiver, que é isso que o que o livro vai fazer lá, o Roy, né? Ele vai considerar o mundo que só tem uma restrição e vai mudar o número de variáveis. Tá? O ponto será mínimo local se todos os menores principais do hessiano são estritamente negativos. Tá? E o ponto será de máximo local se os menores principais vão alternar o sinal. Tá bem? O que é o menor principal? É o determinante da minha submatriz. Lembra lá? Eu tinha o A11, era a primeira submatriz. Aí o A11 com A12, A21, A22. Aquela era a segunda submatriz. E eu tinha que calcular os determinantes, né, que são os menores principais líderes. Tranquilo? Lembraram da aula passada? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, né? Se eu vou aumentando as minhas submatrizes aqui, se todos os determinantes dessas submatrizes do meu hessiano forem sempre negativos, bom, então eu tenho um ponto de mínimo local. Agora, conforme eu vou aumentando a dimensão aqui da minha submatriz, o meu determinante vai alterando de sinal
Bom, aí eu tenho um ponto de máxima. Tá bem, pessoal? Pegaram isso aí? Vou, vou dar até um pause aqui e vou mostrar o livro aqui para vocês. Então percebam aqui, pessoal, aqui eu peguei tá o livro aqui, né? Percebam aqui, ó, para eu ter um ponto ser esse meu ponto ser solução, um problema de maximização, o que está acontecendo? Os meus menores principais, ó, percebe que ele está aumentando a dimensão da matriz aqui, né? Meus menores principais está o quê? Alternando de sinal, tá bem? Está aparecendo aqui, ó, está aumentando a dimensão, tá bem? E aqui, ó, tem reticências, né? Cada vez maior vai estar alternando de sinal. Claro, com o menos 1 na frente aqui, né? Que vai elevado no meu número de variáveis. Tá bem? Agora, o de minimização, todos os menores principais têm que ser negativos, que é o que está aqui. Tá bem? Só que essa condição aqui do livro, que eu pelo menos não achei que ele explicitou muito. Essa condição aqui do livro só é válida se eu tenho uma restrição. Tá bem? Se eu tiver mais de uma restrição, alô, pessoal do bem público lá, a oferta do bem público tinha 2 restrições, né? Aí eu tenho que olhar para esses sinais aqui, tá bem? Mas eu já falei para vocês, não vou pedir muito condição de segunda ordem quando tiver mais de uma restrição, tá? Mas é importante que vocês saibam e até para diferenciar lá do que está no livro, tá bem? Bom, e aí, claro, né? Faltou isso aqui, né? Se não atender nem o ponto de máximo, nem o ponto de mínimo, cara, não é nem máximo nem mínimo, tá bem? Lá o nosso ponto de célula. Tranquilo? Bom, aqui tem alguns exemplinhos aqui para vocês baterem o olho enfim, relembrarem, né? Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho só duas variáveis, né? E uma restrição. Então o que acontece? Se o determinante é positivo, é ponto de máximo, né? Que eu vou deixar vocês fazer depois, porque isso aqui eu tirei do slide da graduação, né? E aqui, quando o determinante é negativo, né? Mesmo sistema, 2 variáveis, uma restrição, determinante sendo negativo, eu tenho ponto de mínimo, tá? Beleza, né? Condição de segunda ordem, tranquilo? Bom, então vamos falar um pouquinho de Cantucker, né? Então o que acontece? Deixa eu até tomar uma água aqui. O que acontece, né? Até agora, o Lagrange, ele na verdade só vai ser válido quando a gente tem solução interior, né? Então, o que acontece? Até agora, a gente só tem, as restrições foram todas de igualdade. Tá? Então, sei lá, P1x1 mais P2x2 igual a M, né, da minha renda. Esses são o que a gente chama de problema clássico, né, de maximização. Só que é o seguinte, né? Claro que lá da teoria do consumidor, a gente supõe lá não saciedade local, racionalidade, e o cara vai gastar toda a renda, né? Só que a gente não, nós como economistas, né, a gente não gostaria de definir isso a priori, né, como uma imposição do problema de maximização. Né? Isso vai ser uma coisa que vai vir lá das minhas preferências e tudo mais. Aí, beleza, né? Uma questão do modelo em si. Mas não do matematiquês, né? Em termos matemáticos, a gente gostaria, né, de que fosse possível que o cara, daqui a pouco, o ótimo não é ele gastar toda a renda. Né? Então, quer dizer, pelo menos não em termos algébricos, né? Em termos econômicos, beleza. Né? Bom, então o que a gente vai abrir? Né? Vai abrir para a possibilidade que a maximização aqui da utilidade seja sujeita a uma restrição orçamentária não ser totalmente atendida, tá bem? Eu não gastar toda a renda que eu tenho, tá? Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente usa um lagrangiano um pouquinho diferente, né? Com umas mudanças aqui que vocês vão ver que é bem, para quem ainda não viu, né? É só botar umas coisinhas a mais e a gente esse lagrangiano diferente vai ser chamado aí de formulação de Cantucker, tá bem? Essa formulação de Cantucker vai ter as suas condições de primeira ordem, que vão ser as benditas as condições de Cantucker, tá?
Vamos começar entendendo essas condições de Cantucker, tá? Porque como lagrangiano já está todo mundo familiarizado, vocês vão ver que não muda nada, mas as condições de Cantucker é importante que a gente tenha bem claro o que está se passando, tá? Então, olha só. Considere, aqui a gente vai começar bem devagarinho, tá? Vai ter só uma restrição de não negatividade, tá? Então, aqui, ó, o x1 não pode ser negativo, tá? x1 é não negativo, tá? A gente não está considerando uma função ainda, tá? É só a quantidade do x1, tá? Então, o que a gente quer aqui no problema bem simples é maximizar aqui, seja um lucro, né? Que ele vai ser função desse x1 aqui, né? Sei lá, da quantidade vendida. Tá bem? Bom, como o x1 pode ser maior ou igual a zero, isso sugere, então, três situações. A primeira é uma solução interior. O que acontece na solução interior? Eu tenho que a derivada da minha fzinha aqui, em relação a x1, tem que ser igual a zero. Tá bem? E aqui a gente vai ver agora o que significa estar no ponto A. Tá? Eu vou até já passar aqui. O que significa? Que eu estou nesse meu primeiro desenho aqui, o ponto A, ele é uma solução interior. Por quê? Porque está dentro da minha área aqui de possibilidades, né? O x1 aqui, ele é maior ou igual a zero, então os valores de f de x1 são aqui todos positivos também. O meu ponto A aqui é justamente quando a derivada dessa minha f, né, que é essa linha preta, tem inclinação nula, né? Então derivou igual a zero, aqui eu tenho meu ponto A que resolve o meu problema, sendo uma solução interior, tá? Uma outra possibilidade é que eu tenha uma solução de fronteira, tá? E aí o que vai acontecer? O que seria uma solução de fronteira? Esse meu máximo ocorrer justamente ao longo do meu eixo vertical, tá? Ou seja, onde x1 é igual a zero. Então, olha só. O que está acontecendo aqui na minha segunda figura, né? Eu tenho que a minha condição aqui, derivada igual a zero, está justamente no ponto onde x1 é igual a zero, tá bem? Só que quando x1 é igual a zero, eu tenho o que a gente chama de uma solução de fronteira, uma solução de canto, tá? Só que aqui, mesmo sendo uma solução de canto, a minha velha e querida deriva igual a zero ainda continua válida, tá bem? Perceba que aqui eu tenho, então, o meu problema de resolver aqui o meu problema de maximização, tá bem? A terceira possibilidade, que também é uma solução de fronteira, uma solução de canto, é que o máximo local seja simplesmente mais alto do que os seus vizinhos, tá bem? Então vamos olhar aqui o que acontece. Olha só, aqui eu tenho duas funções, né? A função que vai me dar o ponto C e a função que me dá o ponto D, tá? Então perceba o seguinte, o meu problema dizia que o x1 tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então tudo que só vale aqui nesse primeiro quadrante aqui, a linha e o primeiro quadrante, tá? Para essa função que vem caindo aqui, o valor máximo que ela atinge na minha área que é possível ter uma solução é justamente o ponto C, tá bem? A minha função aqui, com outro formatinho aqui, né? O valor máximo que ela atinge é justamente quando x1 é igual a zero, que é no ponto D. Tá bem? Para todos os valores aqui de x1 maior que zero, todos os valores aqui são menores do que o ponto D. E para essa função aqui, todos os valores são menores que o ponto C. Tá bem? Só que cuidem o seguinte, né? O que estes pontos aqui têm em comum? Bom, eles têm em comum uma coisa muito importante, que é a derivada dessas funções aqui é negativa, né? Afinal de contas, as funções são decrescentes, tá bem? Então, o que vai acontecer? A minha solução aqui, quando eu incluo a possibilidade de soluções de canto, o que eu estou considerando? Bom, eu estou considerando a possibilidade que a derivada da função no ponto tem que ser menor ou igual a zero, né? Igual a zero tem aqui ponto A e ponto B. Se a derivada é negativa, eu posso ter a solução C ou D, tá bem? O meu x1 ele tem que ser positivo ou igual a zero, né? Então, se é positivo, eu estou numa solução interior, se é igual a zero, eu estou na solução de canto, tá bem? E mais, multiplicar x1 vezes a derivada de x1 tem que ser igual a zero. Por quê? Ora, pois.
ou a derivada de f em relação a x1 é igual a zero, então aqui eu estou aqui, ou o x1 é igual a zero, tá bem? Que daí representaria essa daqui e essa aqui também, né? Ou seja, um desses valores, ou o x1 ou a derivada de f em relação a x1, tem que ser zero, tá bem? Então a multiplicação tem que dar igual a zero. Tranquilo? Estou combinando aqui as minhas possibilidades de solução, caso 1, caso 2, caso 3. Tá bem? Então essas daqui são, de maneira mais simplificada, né, para restrições de não negatividade, as minhas condições de Cantucker. Tá bem? É isso aí, ó. Então aqui, ó, em suma, para que o valor de x1 seja um máximo local da função lucro, aí, a função π, né, no problema de otimização, ele deve satisfazer uma das três condições. Então a derivada tem que ser negativa ou igual a zero, a quantidade do x1 tem que ser maior ou igual a zero, e a multiplicação aqui do x1 com a derivada de f em relação a x1 tem que ser igual a zero. Tá bem? Acho que ficou claro, né? Da onde que saiu as minhas condições de Cantucker. Beleza? Bom, então tá aqui, né? Aqui só repetindo a informação, né? O problema de maximização, né? Em relação a xj aqui, né? Sendo que xj tem que ser maior ou igual a zero, vai ter que atender exatamente essas condições aqui, né? Derivada maior ou igual a zero, a quantidade aqui tem que ser maior ou igual a zero, e a multiplicação da quantidade pela derivada da função tem que ser igual a zero. Tranquilo? É só uma repetição do esquema, tá? Bom, então essas são as restrições de não negatividade. Agora, o que a gente quer mesmo resolver são as restrições, os problemas, né, com restrições de desigualdade, tá bem? Que é lá o meu consumidor ter a possibilidade, pelo menos no algébrico, de não gastar toda a sua renda, tá bem? Então aqui, o que eu teria? Um problema do estilo maximizar a função f, né, a minha utilidade, vamos dizer assim, que é a função de x1 e x2, sujeito à minha restrição orçamentária, que é a função de x1 e x2, tá? E que x1 e x2, né, a quantidade dos bens, seja não negativa, tá? Bom, aí, para a gente entender melhor as condições de Cantucker, para a gente chegar nas condições de Cantucker, vamos aqui usar um subterfúgio, né? E criar uma variável S, tá? Que é S justamente de sobra, né? Que é a minha sobra aqui. Que se eu pegar a minha restrição orçamentária e diminuir esse S, eu vou voltar no meu problema de restrição com igualdade. Tá bem? Então o G menos o S vai dar exatamente igual a zero. Tá bem? Então o S é a minha sobra, né? O que falta para chegar para ter a solução igual a zero, tá? Sendo que esse S aqui vai ter que ser maior ou igual a zero, tá bem? Então como é que fica o meu problema agora? Vocês já perceberam que isso aqui vai dar no lagrangiano, né? Porque agora eu usei o subterfúgio para a restrição voltar para a igualdade. Eu tenho aqui a maximização da minha F sujeito a minha G menos S, que vai ser uma restrição com igualdade, e aqui a quantidade dos bens e o S tem que ser maior ou igual a zero. Tá bem? Aqui então eu voltei no meu lagrangiano tradicional. Então, vamos lá, né? Vamos resolver esse lagrangiano aqui. Então, coloquei aqui na função de Lagrange, que é minha F, mais o lambda, né, um multiplicador, que vai multiplicar o G menos o S. Tá? Condições de primeira ordem. Bom, aqui, para não derivar em x1 e x2, eu já botei o xi aqui para ser uma coisa geral. Tá? E, inclusive, já substituí os pontos no ótimo aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que atender as minhas condições de Cantucker, né? Então, olha só. A minha condição de primeira ordem em relação a x1, ela tem que ser o quê? Menor ou igual a zero. Por quê? Bom, tá aqui, né? Opa. A derivada da minha função objetiva aqui tem que ser menor ou igual a zero. Então, quando eu chego no Lagrange, minha condição de primeira ordem tem que ser menor ou igual a zero. A outra condição qual é? A quantidade do bem tem que ser maior ou igual a zero. Tá? E a terceira condição é justamente que a quantidade multiplicada pela derivada da função tem que ser igual a zero, né? Ou este aqui, um dos dois é zero. Tá bem? Que agora eu estou possibilitando
que a minha solução seja de canto, tá bem? O que é a solução de conta? É justamente quando a quantidade vai ser igual a zero. Tranquilo, pessoal? Então aqui eu tenho exatamente as condições que eu já derivei lá no caso só da restrição de desigualdade, tá? Vamos continuar resolvendo o lagrangiano aqui. Eu derivo o meu lagrangiano em relação ao meu multiplicador de Lagrange, tá bem? Tradicional, né? Como aqui eu impus esse S, vai ser igual a zero. E agora eu adicionei essa condição, essa nova variável, né? Incógnita S. Então eu resolvo a condição de primeira ordem também para ela, tá bem? Quando eu derivei em relação a S, aqui está o menos S, né? Ficou menos lambda. Tranquilo? Menos lambda, que vai ser menor ou igual a zero. É a mesma coisa, né? A derivada é menor ou igual a zero. A quantidade tem que ser positiva ou igual a zero. E a multiplicação da quantidade pela derivada tem que ser igual a zero. Tá bem? Aqui as minhas condições análogas aqui no primeiro caso. Bom, só que é o seguinte, né? Essa variável S aqui de sobra é só um subterfúgio que eu estou usando para a gente chegar no que é de fato as condições de Cantucker. Tá bem? Então, agora eu vou fazer um algebrismo aqui para justamente me livrar, né, ou eliminar essa variável S aqui que eu acabei criando. Tá? Para a gente entender como é que chega nas condições de Cantucker. Então, olha só. Primeira coisa, dessa terceira condição aqui, né? Bom, eu posso passar o menos para o outro lado e inverter a boca aqui da desigualdade, né? Então, o que eu vou ter? O meu multiplicador de Lagrange tem que ser maior ou igual a zero, tá? Eliminei esse menos e inverteu a boca aqui. Beleza? Então, essa é a primeira parte para chegar nas minhas condições de Cantucker, tá? Então, meu lambda tem que ser maior ou igual a zero. Bom, dessa segunda derivada aqui, o que está acontecendo? A condição de primeira ordem em relação a lambda vai ter que ser igual a minha G, que vai ser igual a minha S. Tá bem? Então, olha só. Aqui, dessa minha condição em azul, aqui, ó, eu posso, como G é igual a S, eu posso simplesmente trocar, em vez de chamar de S, chamar de G. Tá bem? Então, o que vai acontecer é que no primeiro caso eu tenho lambda maior ou igual a zero. No segundo caso, eu tenho que G tem que ser maior ou igual a zero. Tá bem? Só substituir o S por G. Beleza? E para mexer nessa terceira condição aqui, o que eu tenho que lembrar? Bom, dessa segunda condição aqui, a minha derivada do lagrangiano em relação a lambda é igual a S. Tá bem? Então, olha só, aqui está em verde, né? O S é igual à derivada do lagrangiano em relação ao lambda e mais, né? A minha derivada do lagrangiano em relação a S, que é essa minha terceira condição, é exatamente o meu lambda. Tá bem? Se eu substituir essas duas condições nessa terceira parte aqui, na parte em verde, o que eu fico? Que o lambda estrela vezes a derivada de L em relação a lambda tem que ser igual a zero. Tá bem? Pegaram aqui? Substituiu S pela derivada do lagrangiano em relação a lambda e substituiu a derivada do lagrangiano em relação a S pelo lambda estrela, tá? Porque aqui eu já estou no ponto de ótimo, tá? Bom, então aqui eu tenho minhas condições de Cantucker, quais vão ser? Bom, as em relação a x1, né, as minhas quantidades, que eu já cheguei aqui, né, sem muito paranauê, e o resto das minhas condições de Cantucker vai vir exatamente do meu lambda ser maior ou igual a zero, da minha g ser maior ou igual a zero, né, da minha restrição ser maior ou igual a zero, e também que o lambda multiplicado pela derivada do lagrangiano em relação a lambda tem que ser igual a zero. Tá bem? Então, essas aqui são as minhas condições de Cantucker, né? O que a gente chama de condições de Cantucker para atingir um ponto de ótimo, né? Mais nesse lagrangiano mais geral, né? Que vai também assumir condições de a solução de Cantor. Tá bem?
Cara, como é que a gente vai atender todas essas condições aqui num problema de maximização? É por tentativa e erro, tá? Então eu me lembro que o meu professor botou, até estava olhando no caderno antes, preparando a aula, né? Ele botou que é o método Sherlock, método Sherlock de solução, tá? Só que vocês têm que atentar, e aqui que está a grande coisa, né? A grande chave. Ou a condição marginal, né? Ou seja, ou as derivadas do lagrangiano aqui vão ser igual a zero, ou as minhas variáveis de escolha aqui, o meu x e o meu lambda, aqui vão ser igual a zero. Tá bem? Então eu vou ficar brincando com isso. Então olha só. Se eu assumir, por exemplo, que o x é positivo, vamos olhar para essa primeira linha aqui, né? Se eu assumir que o x é positivo, opa, a minha derivada aqui pode ser igual a zero. Então essa desigualdade da condição de primeira ordem virou uma igualdade. Tá bem? Porque aqui ó, a derivada virou igual a zero. Tá bem? E aí quando eu assumir que o x é positivo, ora, aliás, o x e o lambda são positivos, o que acontece? Eu voltei no meu lagrangiano original, porque as condições marginais aqui, né, a minha condição de primeira ordem em relação ao x e em relação a lambda, vão se tornar igualdades, tá bem? Porque eu estou assumindo que o lambda e o x são maiores que zero. Tá tranquilo isso? Pegaram a ideia? Vamos fazer um exemplinho aqui, tá? Esse aqui está na lista, o brinde, né? Então vamos lá. O que o exemplo está pedindo aqui? Ó? Maximização da utilidade. A utilidade tem essa cara aqui, né? x1 mais a, que multiplica x2 na b. Tá? Essa utilidade, então, vai ser maximizada sujeito aqui a uma restrição orçamentária. Também a restrição orçamentária tradicional, só que, claro, aqui com sinal de desigualdade. Né? E aqui, as minhas quantidades x1 e x2 tem que ser maior, igual a zero. Né? Que poderia ter, enfim, o lambda também vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, montou o lagrangiano tradicional, derivou as condições de primeira ordem, né? Em relação a x1, em relação a x2, em relação a lambda. Tá? Não vou entrar muito nas derivadas, né? Mas aqui estão as minhas condições de Cantucker, né? Então, a condição de primeira ordem menor ou igual a zero, né? Em relação a x menor ou igual a zero, as quantidades aqui dos x maior ou igual a zero e, né, a derivada do Lagrange vezes a quantidade tem que ser igual a zero, tá? Análogo aqui para a condição em relação ao multiplicador, né? Em relação a lambda. Só que aqui cuidem que a desigualdade é inverter o sinal, né? Se a gente for aplicar, inverter o sinal. Então aqui a restrição é maior ou igual a zero, o lambda é maior ou igual a zero e a derivada aqui vezes o lambda tem que ser igual a zero, tá? Então eu tenho que atender todas essas condições aqui ao mesmo tempo. Como é que a gente faz? Tentativa e erro. A gente vai resolvendo. Se cair numa contradição, opa, isso aqui não é esse caminho de solução. Tá bem? Então, olha só. Vamos começar fazendo com que o meu lambda seja igual a zero. O que aconteceu quando o lambda é igual a zero? Vamos olhar para a condição de primeira ordem em relação a x1. Tá? Se o meu lambda for igual a zero, lambda vezes P1, isso aqui posso passar para o outro lado, né? Lambda vezes P1 é zero, tá bem? Então o que acontece? Eu teria que ter uma quantidade de x2 que é zero. Só que se o x2 é zero, vamos olhar para a utilidade. Se o x2 é zero, toda a utilidade do cara é zero. Então quer dizer, é uma contradição, né? O cara não vai ser ponto de ótimo. x2, ou melhor, o ponto de ótimo aqui do consumo de x1 e x2 gera utilidade igual a zero. Né? x2 igual a zero que vai dar utilidade igual a zero. É uma contradição, tá bem? Então não faz sentido. Então a gente abandona essa possibilidade aqui do lambda ser igual a zero. Então, o meu ponto de ótimo tem que ser quando o lambda é positivo. Tá bem? Então o que acontece? Quando o lambda é positivo, eu tenho que a derivada, a condição de primeira ordem aqui em relação a lambda é uma igualdade, né? Porque, pasmem, olha só, a multiplicação do lambda, que vai ser um valor positivo, vezes a derivada, a condição de primeira ordem, né, do lagrangiano, tem que ser igual a zero. Poxa,
Se uma quantidade positiva vezes um outro valor vai ser igual a zero, é porque esse outro valor aqui tem que ser o zero. Tá bem? Então, olha lá. Se o meu lambda é maior que zero, então a minha condição aqui em relação ao lambda vai ser igual a zero. Então, o que acontece é que a minha restrição voltou à restrição tradicional lá do meu Lagrangiano. Tá bem? Bom, agora a restrição, a condição lá da restrição já beleza, né? É com uma igualdade. Vamos supor que o quê? Que as minhas quantidades de x1 e x2 são positivas. Tá bem? Ou seja, eu tenho uma solução interior aqui. Tá? Quantidade de x1 e x2 são positivas. O que acontece? O que significa isso, melhor dizendo? Que as condições de primeira ordem em relação a x1 e x2 é igualdade. Ou seja, como o lambda já é maior que zero e x1 e x2 é maior que zero, cara, eu voltei exatamente para o Lagrangiano tradicional que a gente viu no início da aula. É exatamente o Lagrangiano tradicional lá que vocês estão vendo, cansando de ver lá em micro. Tá? Aqui eu repeti as minhas condições de primeira ordem, né, em relação a x1 e x2, só que agora com a igualdade. Lagrangiano tradicional, vocês já sabem resolver. Cheguei aqui, né, isolou x2, substituiu na restrição, aqui, botou volatilidade. Bom, eu cheguei nas soluções que é x1 estrela vai ser igual a essa expressão, x2 estrela vai ser essa expressão. O detalhe aqui é que eu estou supondo x1 e x2 maior que zero. Aqui beleza, né? Todos esses parâmetros aqui são positivos, tranquilo. Para o x2 não tem nenhum problema. Mas agora para o x1, para ele ser maior que zero, significa que o quê? Que esse m tem que ser maior do que o ABP1. Tá bem? Tranquilo? Só para chamar a atenção de vocês isso aí. Tá bem? Então aqui beleza, né? Quando eu tenho x1, x2 positivo e o lambda positivo, tranquilo, é o Lagrangiano tradicional. Bom, agora eu posso ter outras soluções, né? Como eu abri margem aqui, né, para o m maior que ABP1, pode ser que eu tenha outras soluções quando isso aqui não ocorra. Então vamos lá. Se o x1 é positivo, lembra lá, aqui a gente já está no mundo que o lambda é positivo, tá? Então agora vamos supor que o x1 é positivo e o x2 é igual a zero. Cara, a gente já viu o que acontece quando o x2 é igual a zero, né? A minha utilidade toda fica igual a zero. Então, vira uma contradição, tá bem? Então não pode, x2 igual a zero não é uma solução, tá? E aí a gente tem mais uma possibilidade, que é o x1 ser igual a zero e o x2 ser positivo. Percebam que aqui, ó, vou voltar para olhar para a minha utilidade. Percebam que aqui na minha utilidade, ó, o x1 ser zero, beleza, né? Beleza, vai ficar com x2 na B vezes A, tá bem? A minha utilidade ainda consegue ser positiva, eu não caio numa contradição aqui, tá bem? Existe essa possibilidade, tá? Então o que acontece? Eu não caí em nenhuma contradição, e aí eu vou ter, bom, se eu tenho lambda maior que zero, a minha restrição está valendo com a igualdade, e aí eu posso simplesmente desconsiderar aqui, né, como x1 é zero, eu tenho P1x1, né, apagou da minha restrição, eu vou ter P2x2 igual a m. Ora, então o x2 estrela é m sobre P2, tá bem? A gente vai dizer então que essa solução vai ocorrer quando o quê? Quando o m for menor ou igual a BP1. Por que ocorre quando o m é menor ou igual a BP1? Porque esta condição faz com que x1 seja igual a zero. Tranquilo? Claro, x1 não vai ser negativo aqui para definição, tá? Vai ser quando o m vai ser igual a BP1, tá? Mas de modo mais genérico. Então o que acontece? Essa condição aqui faz com que x1 seja igual a zero. Então as minhas soluções são x1 estrela, x2 estrela, que eu calculei lá do meu Lagrangiano tradicional, sumindo x1 e x2 positivo e o lambda positivo. E eu tenho uma outra solução, que é lambda positivo, x1 igual a zero, x2 igual, vai ser ali esse m sobre P2, que vai ocorrer quando essa desigualdade aqui for verdade. Tranquilo isso, pessoal? Vou conseguir reproduzir isso aí lá na prova? Tá bem? Beleza, pessoal?
Cara, espero que vocês tenham entendido, estudem lá, me perguntem, a gente marca uma reunião. Eu vou marcar agora, fechando essa aula aqui, vou marcar, mandar para vocês um e-mail para a gente pelo menos ter uma conversa, né? Enfim, só espero que a aula não tenha ficado muito longa e cansativa. Mas o legal é que aí a Andressa, Andressa, espero que esteja tudo bem contigo, com teus familiares, né? Aqui em casa minha esposa também tá, apesar dela deu negativo, mas ela também tá. Mas enfim, espero que todos vocês estejam bem, né? Eu sei que teve gente com contato com a Andressa também, que estava fazendo os testes. Espero que tudo vai ocorrer bem, tudo vai dar certo, com certeza. Tá bem? Então vocês estudem, me procurem, né? Troquem ideia entre vocês. A gente vai estar sempre em contato aí para a semana que vem, feriado, né? Depois a gente tem a nossa provinha, mas vai ser tranquilo. Tá bem, pessoal? Muito obrigado aí, um abraço. Realmente, mil desculpas, né? Mas enfim, acho que é a solução menos pior. Resolvemos um problema como é que é? De minimização, né? Restrição. Tá certo? Um abraço, se cuide.